Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu apresento Call for Papers, esse evento único do Tribunal da 15ª Região. Agradeço o convite que me foi feito pelo desembargador João Batista, a quem cumprimento toda a equipe da Escola Judicial pelo excelente trabalho na realização desse evento. Cumprimento também a nossa querida presidente, doutora Ana Marilis Vivacqua, pela realização de mais um congresso à distância, com todas as dificuldades que isso implica, mas que já é um evento nacional de grande sucesso. Ontem tivemos palestras de excelência e hoje não vai ser diferente. Eu apresento o painel com nossos 3 jovens, estudiosos, estudantes, que efetivamente mandaram os seus artigos, passaram por uma comissão de análise rigorosa entre dezenas de artigos e foram os 3 melhores selecionados. A minha participação aqui é agradecer a esses jovens pela contribuição que já estão dando pela ciência. Como nos disse hoje de manhã o desembargador João Batista, que veio nos cumprimentar gentilmente, o futuro do direito do trabalho está com essa juventude, que já se preocupa, já volta o seu olhar para esse direito social hoje tão esquecido, tão deixado de lado por conta de outros valores. Então, é com imensa alegria que eu apresento esses trabalhos, que foram, como eu disse, os melhores entre dezenas de trabalhos selecionados, e desde já agradeço muito a Carolina, ao João e ao Vinícius pela sua contribuição para esse evento. Vou apresentar a primeira das nossas palestrantes, que é a Carolina Bonança Barbosa. A Carolina é pós-graduanda em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra, pós-graduanda em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUCamp. Ela é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, membro do grupo de pesquisa Trabalho Além do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a coordenação do nosso colega, professor Guilherme Guimarães Feliciano, é advogada trabalhista, atuante em Campinas, é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas e é autora do livro Refugiados e o Trabalho em Território Brasileiro, uma análise das barreiras à empregabilidade e à efetivação dos direitos trabalhistas. Então, com vocês, passo a palavra para a Carolina, que vai discorrer sobre a fiscalização dos direitos trabalhistas em tempos de pandemia, uma análise da legislação portuguesa e brasileira. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelas palavras, desembargadora Maria da Graça. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar mais uma vez desse brilhante congresso, que é o do TRT da 15ª Região, que consegue colocar no mesmo ambiente palestrantes imensamente renomados na área de Direito do Trabalho. E hoje eu vou trazer para vocês o tema que foi abordado pela desembargadora, que é justamente sobre a fiscalização do trabalho em tempos de pandemia. Justamente em razão dessas 2 pós-graduações que eu desenvolvi em tempos pandêmicos, né, tanto pela PUCamp e pela Universidade de Coimbra, eu tive a oportunidade de ter uma visão sobre como os 2 países, Brasil e Portugal, estavam atuando em relação às medidas de direito do trabalho, que estava sendo realizado durante esse período em relação à legislação, à normatização do direito do trabalho. E muito se fala e muito se discute sobre as medidas que são realmente mais conhecidas pela mídia, né? Que foi, em Portugal, o layoff simplificado, que ontem foi abordado pelo professor português em um dos primeiros painéis, e no Brasil, a suspensão dos contratos de trabalho e redução da jornada e do salário de forma proporcional. Então, essas foram as medidas principalmente implementadas logo que surge a pandemia em março de 2020, visando justamente o isolamento social, a questão sanitária, e visando justamente a manutenção do emprego e da renda.
Então, nesse aspecto, os dois países atuaram de forma muito semelhante. Além dessas medidas, também tiveram medidas em relação às férias, faltas, teletrabalho, que são amplamente debatidas, né, pelos estudiosos de direito do trabalho. Mas pouco se fala em relação à fiscalização do trabalho. E a fiscalização do trabalho, ela se torna um eixo essencial quando nós estamos discutindo direitos sociais, garantias e tutelas trabalhistas. Num primeiro momento, eu vou trazer para vocês um esboço do que os dois países têm como normatização da fiscalização do trabalho em tempos normais, em tempos não pandêmicos, né? E Brasil e Portugal, eles atuam de forma muito semelhante em relação à fiscalização do trabalho. Ambos têm órgãos ligados à administração direta, ligados ao Poder Executivo. E no Brasil nós tínhamos o antigo Ministério do Trabalho, recém-retornado Ministério do Trabalho, e em Portugal nós temos a Autoridade para Condições do Trabalho. Como eu disse, ambos atuam ligados ao Poder Executivo e principalmente numa tutela preventiva, então de evitar descumprimento da legislação, evitar abusos, evitar a violação de garantias e direitos trabalhistas. Mas também atuam de uma forma repressiva, se isso for necessário, né? Autuando os empregadores, autuando os infratores, promovendo autos de notícias, encaminhando denúncias ao Ministério Público do Trabalho, justamente para coibir todas as práticas que não estejam de acordo com a Constituição, com os direitos sociais e com a tutela trabalhista nacional. Durante a pandemia, no entanto, os dois países tomaram rumos completamente diferentes em relação à fiscalização do trabalho. O Brasil, uma das primeiras medidas provisórias que foi implementada logo no início da pandemia foi a MP 927, amplamente conhecida por todos. E em seu artigo 31, ela trouxe uma previsão de que a fiscalização do trabalho ela atuaria apenas de forma orientadora, né? Ela mitiga os poderes da fiscalização do trabalho e diz que as autuações elas serão possíveis apenas em casos extremamente graves, de trabalho análogo à escravidão, de trabalho infantil, de acidente típico apenas fatal. Então, o legislador, naquele momento, né, tentava justamente retirar poderes da fiscalização do trabalho. E sob o argumento, sobre a análise de que uma fiscalização severa ela iria de encontro ao escopo dessa medida provisória, que era justamente a preservação do emprego e da renda. Portugal, por sua vez, atua num sentido totalmente oposto. Ele traz maiores poderes à Autoridade para Condições de Trabalho, que é a ACT, popularmente conhecida. Ele traz mais poderes para esse órgão, justamente acreditando que em tempos de pandemia a fiscalização do trabalho ela tem que ser reforçada. E somente para contextualizar um pouquinho o que Portugal fez, Portugal é signatário da Convenção 158 da OIT, que proíbe as dispensas ilícitas, né? Não é como no Brasil, que o empregador tem um livre-arbítrio para dispensar sem justa causa e sem qualquer motivo seus empregados. Sendo signatário dessa convenção, o empregador precisa ter uma justificativa, normalmente de cunho econômico. Então, quando um empregado sentia-se injustiçado na sua dispensa, acreditava que essa dispensa era ilícita, cabia a ele acionar o Poder Judiciário, né, e às vezes por intermédio de uma medida cautelar solicitar uma suspensão desse despedimento, que é como Portugal aborda, para que retome-se então as obrigações do empregador para com o empregado. Em Portugal, entendendo que durante a pandemia a fiscalização desses despedimentos seria muito importante a fim de preservar o emprego e a renda, preservar a subsistência, o que o legislador português traz? Ele traz um poder maior à ACT e uma segunda via de fiscalização dessas dispensas ilícitas, né? Então, não caberia apenas ao empregado que sentiu-se injustiçado acionar o Poder Judiciário para ver suspensa essa medida. Ele traz essa possibilidade também na forma coletiva, entendendo que trata-se de um direito difuso e coletivo, de interesse social, e que justifica-se a atuação da Autoridade para Condições de Trabalho em fiscalizar esses despedimentos. Então, também poderia ser, por intermédio da ACT e dos inspetores do trabalho portugueses, verificando que ocorreu um despedimento ilícito, noticiar o empregador
e suspender essa dispensa, retomando-se os direitos e deveres entre empregado e empregador. Então, o que a gente verifica numa simples comparação é que o legislador brasileiro entendeu que a fiscalização do trabalho, quando demasiadamente rígida, ela impede a manutenção do emprego e da renda. E o legislador português entendeu em sentido contrário, de que uma fiscalização mais severa, evitando-se as dispensas ilícitas e cumprindo a legislação vigente, você estaria, na verdade, preservando o emprego e a renda. E isso foi amplamente discutido aqui no Congresso na data de ontem, abordado em vários painéis em relação ao uso do direito emergencial como uma forma de precarizar e de flexibilizar ainda mais as relações de trabalho. No Brasil, nós já vínhamos numa tendência em relação ao Ministério do Trabalho de retirada de poderes, retirada de sanções, retirada de multas, e percebe-se que esse artigo da MP 927 foi novamente uma tentativa em relação a isso, de precarizar ainda mais as relações de trabalho. Esse artigo, o artigo 31 da MP 927, posteriormente foi declarado inconstitucional pelo STF, teve sua aplicabilidade suspensa, justamente por uma interpretação dos ministros de que o artigo ele ia, na verdade, de encontro ao escopo da medida provisória. Né? A partir do momento que você visa preservar o emprego e a renda, a fiscalização do trabalho ela não pode ser mitigada. Ela precisa, na verdade, ser até intensificada. Porque senão, que tipo de empregos, né, que vamos estar preservando? Que tipo de trabalhadores vamos estar construindo e mantendo em nosso sistema? Com a precarização dos direitos trabalhistas, que também foi muito abordada no dia de ontem, nós não temos um desenvolvimento econômico. Né? Aquela falácia da reforma trabalhista de que vamos retirar direitos e vamos ter um fomento econômico, isso já caiu por terra, já verificou-se que é uma falácia. Né? E, no mesmo sentido, a fiscalização do trabalho. Você retirar uma fiscalização severa não gerará mais empregos, não gerará mais renda, né? E não garantirá a subsistência e os direitos mínimos dos trabalhadores que estão previstos na nossa Carta Magna, artigo 6º, artigo 7º, que são essenciais não só para a figura do trabalhador, mas para a figura do cidadão, para a figura do ser humano, que é o que precisa ser levado em consideração quando nós falamos de uma relação de trabalho. Existe uma pessoa por trás disso. E se nós queremos manter níveis de emprego e empregos realmente que sejam dignos, que tragam a subsistência necessária, que tragam todos aqueles direitos previstos no artigo 6º da nossa Constituição, nós não podemos mitigar a fiscalização do trabalho. Ela tem que ser incentivada e ela tem que ser aplaudida justamente por garantir os direitos trabalhistas que verifica-se em tempos de pandemia tornam-se ainda mais essenciais, mais cruciais e mais ligados à subsistência dos trabalhadores. Então, apenas para finalizar, eu acredito que o Brasil durante a pandemia acabou indo pelo caminho errado, talvez aproveitando-se desse direito emergencial para mitigar os poderes, enquanto o Portugal, eu acho que tem que ser tido como um exemplo em relação à fiscalização do trabalho. Depois o artigo fica disponibilizado para vocês, mas os números de autuação, eles não são tão alarmantes, porque Portugal é um país relativamente pequeno, mas percebe-se que foi efetivo, que teve a suspensão dos despedimentos ilícitos e que ocorreram. Então, em tempos de pandemia, em que as violações tornam-se ainda mais patentes, a fiscalização do trabalho, a fim de garantir os direitos trabalhistas, é essencial. E a minha mensagem final queremos preservar emprego e renda, mas que tipo de empregos nós vamos manter? Muito obrigada pela oportunidade, agradeço mais uma vez e passo a palavra novamente à desembargadora Maria da Graça. Obrigada, Carolina, pela sua explanação, pela sua pesquisa e por nos trazer nessa manhã esse olhar, né, do direito comparado quanto a essa matéria da fiscalização. Eu vou passar a palavra agora para o João Luiz Martins Teixeira Soares, que nos apresentou um belo artigo em parceria com o professor Cláudio José Amaral Bahia, né,
O João Luiz é bacharelando, aluno do 4º ano do curso de Direito do Centro Universitário de Bauru, ITE, e eu vou acrescentar que ele é aluno do nosso colega e desembargador Edson Pellegrini. E que é uma alegria, João, termos você aqui hoje ainda na graduação e com toda já essa bagagem, com esse olhar para o direito social, e queremos ouvi-lo. Ele vai falar sobre a importância do valor social do trabalho e a garantia do mínimo existencial aos trabalhadores afetados pela crise do Covid-19. Então, com a palavra, o João Luiz, por favor. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade por estar aqui apresentando junto com os colegas pesquisadores, né? Cumprimento aqui o tribunal, que tem feito um congresso excelente, principalmente em relação à questão da proteção dos direitos trabalhistas. Cumprimento o professor Cláudio José Amaral Bahia, que foi meu orientador nesse artigo, que tem me ajudado em muito. Cumprimento também meu professor, o Edson Pellegrini, que também foi peça-chave importante para a elaboração desse artigo. Bom, inicialmente, eu gostaria de trazer 2 dados aqui, né? Antes da pandemia, a gente tinha em torno de 11,9% de desemprego. Com os dados de 2020 e com a pandemia, com as restrições que ocorreram, os lockdowns, enfim, atualmente essa marca chega a 14,1% de trabalhadores, ou seja, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas atualmente, né? É um dado realmente frustrante, né? Principalmente em questão quando se fala em direitos trabalhistas, né? E a nossa Constituição, né? Se a gente for no artigo 1º, inciso 4, nós temos que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, eles são fundamentos da República, né? Fundamentos de um Estado democrático de direito. E sem o trabalho, não é o que se falou em valor social do trabalho, né? Sem o direito ao trabalho, o valor social do trabalho ele se restringe a um mero papel e tinta, né? Bom, conforme dito, né, a gente tem também no artigo 6º, no artigo 7º, os direitos sociais, correto? E no artigo 170 da Constituição, nós temos a questão da ordem econômica constitucional, que ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o objetivo de assegurar a todos uma existência digna. Veja, a Constituição Federal, ela exprime uma importância em relação à questão do direito do trabalho, principalmente os direitos trabalhistas, que são direitos sociais. Então, quando me refiro principalmente aos direitos sociais, eu me refiro aos direitos trabalhistas, porque o direito ao trabalho não é só questão de subsistência, né? O trabalho não tem só como finalidade a subsistência, né? Mas como o Canotilho expressa, ele tem o trabalho, ele é o meio pelo qual o homem atinge a sua plenitude, realiza a sua própria existência, socializa-se e exercita todas as suas potencialidades, sejam materiais, morais e espirituais. Além disso, a Constituição ela traz essa fundamentalização dos direitos trabalhistas, porque o trabalho ele tem uma importância tanto no aspecto social, quanto no aspecto econômico e no aspecto político, o que justificaria essa proteção pelo manto constitucional, principalmente da Constituição de 88. Só que, então, beleza, os direitos sociais, eles são direitos fundamentais, por óbvio. Quando a gente fala em direitos de primeira dimensão, que são os direitos e garantias individuais, esses direitos eles estão relacionados principalmente à questão da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Quando a gente fala em direitos sociais, eles também estão ligados com relação à questão da dignidade da pessoa humana, mas tem um outro pressuposto, e esse pressuposto é o principal ponto que confere a fundamentalização dos direitos sociais e também dos direitos trabalhistas, que é a questão do mínimo existencial. O mínimo existencial, ele seria um aspecto em que você conferir ao ser humano a condição de fim e não de como meio, ou seja, a ordem econômica constitucional, todas as políticas públicas, elas existem para trazer a finalidade ao ser humano, e não ele como simples meio. Ou seja, a ordem econômica constitucional, ela existe não para
ter o ser humano, principalmente as relações de trabalho, como fins de mercadoria, mas justamente como meio de subsistência e também em relação à questão da dignidade da pessoa humana. Infelizmente, ainda há algumas doutrinas e posições que trazem que os direitos sociais não seriam direitos fundamentais. Contudo, eu não concordo com essa posição e tem se mostrado que isso é equivocado, porque os direitos sociais, como o professor Walter Claudius Rotenburg, que é um professor que leciona na minha faculdade, ele, em recém-publicação, né, Direitos Sociais são Direitos Fundamentais Simples Assim, explica, né, que a matriz definidora dos direitos sociais é o mínimo existencial, que é o mínimo necessário para se existir e que as suas reivindicações são pautadas em questões econômicas e tem como objetivo principalmente reduzir as desigualdades sociais. Então, o mínimo existencial ele é um núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais e, por óbvio, dos direitos trabalhistas. Porém, a gente tem uma questão que é o seguinte, do lado do mínimo existencial, nós temos a questão que é trazida também pela doutrina constitucional, que é a questão da reserva do financeiramente possível, ou seja, ou melhor, da reserva do possível, né? A reserva do possível, ela surge no Tribunal Federal Alemão, né, num julgamento acerca do número de vagas nas universidades. E qual que seria a função da reserva do possível? A função é fazer uma análise em relação aos direitos sociais que estão sendo postulados ou que a sociedade necessita com a realidade da sociedade, com a realidade em que a sociedade está inserida, ou seja a realidade econômica, seja a realidade sociopolítica. Então, vou dar um exemplo. Vamos instituir o salário mínimo para 10 mil reais. Nossa, seria excelente, né? Contudo, infelizmente, a realidade do nosso país não tem como estabelecer esse padrão. Porém, e aí o constitucionalista Ingo Wolfgang Sarlich, ele explica o seguinte, que a questão da reserva do possível, ela tem como função de controle jurisdicional das políticas públicas. Perfeito. Só que, por outro lado, a gente não pode usar essa questão da reserva do possível ou reserva do financeiramente possível como argumento de forma generalizada para você impedir a concretização dos direitos sociais, com o pressuposto de que os direitos sociais eles possuem consequências financeiras, óbvio, porque é incrível. Quando se fala em direitos e garantias individuais, ninguém questiona. Não, são direitos fundamentais. Não tem, né, o Estado não pode intervir na minha propriedade, na minha liberdade, na minha vida, né, na liberdade de expressão. Só que quando se fala em direitos sociais, aí a sociedade já dá um passo para trás. Não, mas né, direitos trabalhistas, mas isso gera custo. Óbvio que isso gera custo, porque a gente está lidando com a questão do estado do bem-estar social. Então, utilizar o argumento da reserva do possível para impedir a concretização dos direitos sociais também é inviável, também é você trazer uma questão equívoca para a pontuação dos direitos sociais. E aí, principalmente diante de uma crise econômica, como a crise que o Brasil atualmente vive, é dever tanto do Estado, quanto principalmente da Justiça do Trabalho, concretizar e trabalhar na efetivação desses direitos, diminuindo as desigualdades sociais. Por fim, para finalizar, a gente teve uma MP, que foi a MP 936, que ela foi convertida em lei, que trouxe alguns pontos de proteção em relação aos contratos de trabalho para manter esses contratos durante a pandemia, né? Porque a gente teve um aumento exponencial do desemprego. E aí, um dos primeiros pontos, que é uma parte do meu artigo que eu chamo Alternativas à Dispensa Sem Justa Causa, como forma de resguardar o trabalhador e as relações de emprego. Veja, a dispensa sem justa causa, né, tirando a dispensa com justa causa, ela é uma dispensa extrema, né? O ponto mais extremo seria a dispensa com justa causa, mas a dispensa sem justa causa também é uma medida extrema e que causa impactos econômicos e nas relações sociais muito grandes. Então, a gente teve um primeiro ponto, que é a suspensão e interrupção do contrato de trabalho na pandemia. Então, com o lockdown, nada impede da empresa, ao invés de dispensar a maior parte dos funcionários,
suspender o contrato de trabalho, né? Que seria uma paralisação temporária da sua execução, podendo ser parcial ou total, né? Parcial quando o empregador deve remunerar o empregado sem que este lhe preste serviço, ou total quando o empregador e empregado ficam desobrigados transitoriamente do cumprimento das obrigações pertinentes ao contrato. E a segunda alternativa seria a alteração da função do emprego no contrato de trabalho, né? Então, o empregado ele é contratado, por exemplo, para um atendimento ao público, e com o lockdown, a empresa fica trabalhando de forma digital. Ora, se esse, por exemplo, trabalhador seria um vendedor que trabalha né, com atendimento ao público, nada impede que ele faça as suas vendas de forma online, ou então com uma outra, por exemplo, trabalhar na parte da administração dos sistemas, né? Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que lida muito com isso também, né? Então, são alternativas para que reduza esse impacto na sociedade, principalmente para os trabalhadores, né? Porque quando a gente fala em valor social do trabalho, em direitos trabalhistas, a gente tem o pressuposto do direito ao trabalho. Sem o direito ao trabalho, sem o trabalho em si, não há o que se falar em direitos trabalhistas, e muito menos em valor social do trabalho. Finalizo aqui essa apresentação, agradeço a oportunidade e passo a palavra à doutora Maria Graça. Eu agradeço ao João e parabenizo pela excelente exposição. João, que nos trouxe aí uma reflexão muito significativa de temas tão sensíveis, tanto para o direito do trabalho quanto para a própria filosofia, como o valor social do trabalho, o mínimo existencial, a reserva do possível em matéria constitucional, e que nos leva a refletir, né? Que precisamos justamente desse equilíbrio que sabiamente a nossa Constituição nos trouxe, né? O valor social do trabalho ao lado da livre iniciativa. Nenhum dos dois deveria sobrepujar o outro. Parabéns, então, pelo artigo, pela exposição, brilhante exposição. E agora penso que vamos fechar com chave de ouro esse painel, com a apresentação do Vinícius Moreno Gonzalez. O Vinícius também é graduando em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Nos trouxe um estudo também sobre um tema da maior significância, da maior importância, o acesso à justiça do trabalho em tempos de pandemia, Covid-19. Principais desafios. Então, passo a palavra para o Vinícius, para que nos traga aí o seu olhar sobre esse tema tão instigante. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando, né? Em nome da desembargadora doutora Maria da Graça, eu estendo meus cumprimentos também a todas as autoridades aqui presentes do TRT-15 e também de outros tribunais. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui presente e poder estar expondo esse estudo, que foi um dos estudos mais recentes que eu tive, para tratar sobre direito do trabalho e direito processual do trabalho. Então, eu parto de um estudo bibliográfico, em uma abordagem qualitativa, para poder desenvolver quais são as influências da pandemia no acesso à justiça e, principalmente, no acesso à justiça do trabalho, né? Então, o acesso igualitário a direitos fundamentais do cidadão, ele perpassa desde a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá de 69, ele é absorvido pela nossa Constituição Federal e, consequentemente, também pela consolidação das leis do trabalho, né? Contudo, como tudo no direito, nós encontramos algumas barreiras de efetivação aí, que são pautadas na desigualdade econômica, étnico-racial, na desigualdade social, de gênero, sexualidade, e posteriormente também vou falar sobre as desigualdades geográficas também. Então, todos esses fatores, eles foram evidenciados, esses fatores pré-existentes evidenciados pela crise sanitária global, que foi a pandemia do novo coronavírus. Então, nós nos deparamos aí com um cenário de grande desemprego, de grande informalidade e também de restrição de direitos.
essa restrição, ela foi justificada pelo Estado justamente por uma busca por uma elevação econômica. E essa busca por uma elevação econômica do país, ela nada mais é do que o avanço do capital sobre a classe trabalhadora. Então, nós temos aí um grande movimento de uma mínima intervenção estatal, que é pautada no liberalismo, ou mesmo no neoliberalismo, e que deixa na mão do mercado, ou seja, dos detentores do capital, a flexibilização desses direitos básicos do cidadão, esses direitos humanos essenciais, e principalmente após a última reforma, que a partir de agora eu passo a citar como contra-reforma trabalhista. Falar de acesso à justiça é trazer a real efetividade frente a essas desigualdades que eu acabei de citar. Então, em seu formato efetivo, que seria isonômico, em um primeiro plano, a gente traz uma perspectiva individual, uma perspectiva isonômica, que são atrelados ao ideal de justiça. Mas já em um segundo, o tema, ele compreende uma lide igualitária, mas uma lide igualitária frente à paridade de representatividade, à participação, uma lide igualitária à não burocratização e também à desnecessária formalização. O contrário disso, a ideia contrária a isso seria aceitar que dentro do trâmite judicial não existem aspectos estranhos ao direito que afetam as pretensões. Então, dependendo tão somente dos méritos jurídicos. E aqui eu trago e evidencio a diferença entre o acesso formal, ainda efetivo, aquele que nós tanto defendemos e aquele que está previsto, e também o acesso material, que seria o ideal, o previsto pela Constituição, o absorvido pela Constituição. Então, em busca de efetivar o exercício da própria cidadania, nós tivemos aí a emenda constitucional número 45, que vai de encontro com o ilustre desembargador Kazuo Watanabe, quando ele fala sobre o acesso à ordem jurídica justa. Esse ideal, ele discorre sobre a mobilização do aparato estatal, não limitando o acesso à justiça somente aos órgãos judiciais já existentes, mas com a finalidade de efetivar o exercício da própria cidadania. O trabalho que continua sendo cerne em sociedade, ele encontra-se hoje em cenário pandêmico cada vez mais precarizado e dotado de informalidade, ineficácia na garantia dos direitos fundamentais e também na proteção social. Então, nós temos aí um aumento expressivo do trabalho informal, nós temos um aumento expressivo do trabalho desprotegido e o que nos retoma uma matriz escravocrata e patrimonialista. Então, Boaventura de Souza Santos, grande autor aí, grande jurista, no ano passado, ele discorreu acerca da democrática contaminação do novo coronavírus. Então, nós sempre ouvimos falar aí que não existe distinção entre quem vai ou não pegar o vírus, né, ser contaminado pelo vírus. Só que, ao mesmo ponto, nós evidenciamos as principais funções no mercado de trabalho, que são as funções da área da saúde, as funções das empregadas domésticas, que são as que mais têm contato, e contato das pessoas que não têm a opção de poder realmente cumprir um isolamento social. Elas precisam daquela renda para sua própria subsistência. Elas não têm recursos suficientes para a prevenção e acabam sendo os grupos mais vulneráveis, ou seja, até que ponto a contaminação e essa nova pandemia, ela é democrática, né? Então,
o Estado ele aproveitou, principalmente nesse governo, da política econômica neoliberal para poder, dentro do cenário, propiciar a minimalização, da participação do Estado dentro da proteção desses direitos sociais. Então, que acaba desenvolvendo o sucateamento da esfera pública e acaba valorizando os serviços ofertados pela esfera privada, trazendo a privatização, um dos assuntos mais abordados aí atualmente, né? Dentro desse aspecto, uma socióloga, Yazbek, ela traz um novo conceito, que é a refilantropização da questão social e a sua despolitização. Então, seria impossível sustentar que nós vivemos em uma sociabilidade justa, então democrática e igualitária, ao mesmo tempo em que negros, negras e indígenas representam a população com maior índice de contaminação no coronavírus e também com maior índice de mortes dentro desse cenário. E aqui eu também não poderia deixar de citar, como eu cito no artigo apresentado, que a primeira morte do Rio de Janeiro foi de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que foi contaminada pela sua patroa. Eu trago também, dentro desse estudo, o esforço, então, a contrapartida do judiciário nesse esforço. Nós temos um artigo que foi desenvolvido por juízes lá da Amazônia, que chama Amazônia e Acesso à Justiça em Tempos de Pandemia, depois eu posso até disponibilizar. Nesse estudo, eles contam que para chegar às áreas mais afastadas, eles iam de aeronaves e de barcos para garantir realmente o mínimo ali dos direitos daquelas pessoas. E eu friso também dentro desse artigo que no cenário pandêmico nós temos demandas surgindo que até então não existiam. Então, como exemplo, as problemáticas do teletrabalho, nós temos a demissão por justa causa baseada em força maior, a manutenção do benefício de vale alimentação enquanto a pessoa está em home office, e dentre outras discussões que até então não existiam. E discussões essas que irão gerar, dentro do judiciário trabalhista, uma sobrecarga absurda, tanto agora no período pandêmico, quanto no período pós-pandêmico, que com certeza vai continuar discutindo essas questões. Mas para dizer que não falei das flores, finalizando aqui, citando o nosso maravilhoso Geraldo Vandré, vários avanços eles têm sido envergados pela Justiça do Trabalho e pelos seus órgãos auxiliares aí, para poder, dentro de um ideal considerado como fraternal, como é o caso da Amazônia, trazer o acesso novamente à justiça a essas populações mais vulneráveis. A espinha dorsal do direito do trabalho e sempre foi a conciliação. A Constituição Federal, nossa Carta Magna, sempre valorizou a solução do litígio através da conciliação e da autocomposição. Então, nesse ponto, no final do artigo, eu destaco os métodos alternativos de solução de conflitos, como é o caso da conciliação, então, que traz uma aproximação maior entre as partes e até mesmo uma celeridade no recebimento dessa verba falimentar, que é a verba do direito do trabalho. Então, as desigualdades que eu trato são desigualdades históricas, fazem parte da construção desde o Brasil colônia, mas que foram cada vez mais majoradas e evidenciadas em um cenário pandêmico. É como se um véu recaísse sobre nós e que trouxe, afastando grande parte das garantias do homem como cidadão, titular de direitos e titular de garantias fundamentais. Hoje, a visão do acesso à justiça,
ainda é longe do ideal. Nosso ordenamento jurídico ele traz garantias utópicas quanto à garantia de justiça, à dignidade da pessoa humana e aos requisitos básicos de cidadania. Mas acredito que juntos nós podemos desenvolver cada vez mais esse ideal fraternal da justiça do trabalho, dos órgãos competentes, e mesmo com os impasses do legislativo, nós conseguimos aí, e esse evento é prova disso, desenvolver cada vez mais o acesso à justiça do trabalho, a garantia dos direitos trabalhistas, e lutando sempre, sendo resistência, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse cenário, de estar nesse grande evento, podendo dar minha participação, minha singela participação sobre o acesso à justiça, sempre muito discutido, e principalmente no acesso à justiça dentro da justiça do trabalho em tempos pandêmicos. Então, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade. Bem, eu, em nome de toda a comissão do Congresso, é que agradecemos a Carolina, ao João, ao Vinícius, e eu não sei vocês que estão nos assistindo, mas a apresentação desses 3 jovens, os temas abordados, nos dão uma luz, nos dão esperança, nos dão a certeza de que esse caminho é possível, que temos que continuar firmes, resistentes, na defesa dos direitos trabalhistas. Os temas aqui abordados perpassaram pelos temas mais caros e mais fundamentais ao direito do trabalho: o valor social do trabalho, o mínimo existencial das pessoas, o acesso à justiça para que esses direitos não sejam mitigados, a efetividade, ainda antes desses direitos serem trazidos para o judiciário, por meio de uma fiscalização efetiva, que muito pode contribuir para a solução dos problemas. Tivemos aqui um tripé: valor social do trabalho, acesso à justiça e efetividade, de forma a consagrar os caminhos que nós todos, operadores do direito, defensores do direito do trabalho, como um direito humano, como um direito social, como um direito fundamental, tal como assegurado pela nossa Constituição Federal, deve ser protegido, deve ser garantido por todas as instituições. Então, com isso, e com muita emoção por ver esses 3 jovens que nos trazem essa esperança de um futuro melhor, eu encerro esse painel com os nossos agradecimentos, mais uma vez, a toda a comissão técnica, aos organizadores do evento, e passo a palavra para o nosso cerimonialista.